E aí, vencedores? Tudo jóia? Como é que vão as coisas? Primeiramente, gostaria de agradecer a sua visita até aqui no meu canal. Se você está aqui apenas de passagem e não tem interesses de comprar essa Mercedes, eu te convido a, mesmo assim, deixar aqui para nós uma bênção, né? Se inscrever no nosso canal e também dar um like ou um joinha, né? Porque dessa maneira você também estará contribuindo para o crescimento desse humilde canal, certo? Mas se você clicou neste link para procurar entender um pouco mais sobre a vida desse carro, eu acredito que o seu tempo aqui não será em vão, ok? Queridos, eu gostaria primeiramente de dizer para vocês que eu adquiri esse carro ali por volta de dezembro, mais ou menos, tá? Do ano de 2025. Em um contexto em que eu tinha ali uma Land Rover, né? Para ser reparada por uma oficina mecânica aqui no setor Pedro Ludovico. E ocorre que eu pensava que a minha Land Rover conseguiria sair da oficina dentro de 7 ou 10 dias no máximo, trocar ali apenas uma peça e ir embora para casa e pronto. Mas a verdade é que essa oficina mecânica especializada em Mercedes-Benz nos deu uma estimativa muito distante de quanto o carro poderia ficar pronto. Só com certo Mercedes-Benz. Na hora que você chega lá, deve ter bem umas 10 Mercedes-Benz na frente da oficina, dentro da oficina, e eles têm uma outra oficina no setor sul que tem mais umas 15 Mercedes-Benz lá, mais ou menos, umas 12, né? Então assim, os caras realmente eles se especializaram em Mercedes-Benz. Só que como a minha Land Rover tinha dado uma pane no trocador de calor ali próximo daquela oficina Premium, eu falei, eu não vou levar um carro importado em qualquer oficina. Então, a despeito desses caras aqui serem especialistas em Mercedes-Benz, eu vou pedir para eles darem uma olhadinha aqui na Land Rover. Uma longa história iniciou-se a partir daquele dia, porque a estimativa que o dono da oficina me deu foi, olha, nem adianta você querer esperar esse carro, o seu pronto, antes do Natal, né? Ou seja, até então, eu não tinha comprado Mercedes-Benz nenhuma, até então eu estava ali com a minha Land Rover, né? E isso era ali por volta do dia 7 ao dia 10 de dezembro. Então, se ele falou que não adiantava eu esperar a minha Land Rover ficar pronta antes de Natal, então, poxa, eu falei, agora pronto, vou ficar sem o carro e vou ter que dar um jeito aí de arrumar um carro para mim andar final de ano, né? Naquela transição ali entre véspera de Natal e na iminência de um ano novo. Eu falei, olha, vejo que você tá com muitas Mercedes aí, algumas dessas daí tá para vender. Ele mostrou algumas ali que estavam à venda, né? Algumas demorariam muito para ficarem prontas, até tinha muita margem de lucro, né? Parece que os proprietários estavam com um pouco de dificuldade para arrumar as Mercedes e tal. Ocorre que ele apontou para esta preta, né? E disse o seguinte, olha, os proprietários desse carro aqui não estão precisando dele, deixaram aqui comigo e disseram que se tiver alguma proposta para comprá-lo, alguém interessado em comprá-lo, pode vender. Andei no carro, parece que foi paixão à primeira vista. Eu falei, olha, não tenho uma outra saída, eu preciso comprar um carro pelo menos para ficar no final do ano e depois eu vou e revendo, né? Chorei, não teve condições. Fizeram lá um preço que do meu ponto de vista era barato de um primeiro momento, mas eu sabia que eu iria ter que gastar em algumas coisinhas aqui, outra ali, enfim. Mas um carro muito belo. Eu olhava do começo ao fim do carro, não via retoques, não via nem sinal de, digamos aí, de reparo, de reforma. Inclusive um especialista que tem uma oficina de lanternagem lá próxima dessa oficina mecânica, olhou o carro e falou assim, cara, aqui para descobrir se tem uma pintura, uma repintura, não só vistoria cautelar com o equipamento, porque a olho nu assim não dá para ver, porque realmente a pintura era assim, o mais próximo da original da montadora possível, para vocês entenderem. Bom, resumindo, comprei o carro, já comecei a gastar logo, depois que eu comprei, comecei a trocar óleo de câmbio, óleo de motor, tinha um vazamentinho aqui, mandei trocar, falei, eu quero esse carro em toda a lisura mesmo, para que eu possa ter uma garantia de que ele não vai me deixar no prego ali para passar uma viagem com a família, ficar uns 2, 3 dias fora de Goiânia e tal, e para me ficar zanzando aí no final do ano e depois eu revendo ele, né? Isso na minha cabeça eu contava que a Land Rover ia ficar pronta por volta de janeiro, né? Meus amigos, enfim, vamos deixar a Land Rover de lado, vamos falar agora só da Mercedes. E essa Mercedes acabou que os dias se passaram, a Land Rover não ficou pronta. E como eu sou muito cri-cri com carro, né? Os mecânicos dizem que eu sou muito detalhista, né? E eu
fui arrumando uma coisinha aqui, outra ali, e acabou que o carro ficou muito caro para mim, né? E esse vídeo é para mostrar para vocês, tá? A lisura deste carro, né? E a comparação que eu faço, desse carro aqui com algumas Mercedes-Benz da mesma idade, do mesmo modelo e da mesma série que tem por aí sendo vendidas na rua, é uma analogia até um pouco engraçada que eu vou mostrar para vocês. À nossa esquerda, o que nós vemos? Um gatinho vira-lata, faminto, mal alimentado, desnutrido, talvez doente, né? E à nossa direita, um gatinho gordo, sadio, bem amado, bem cuidado. Então, essa Mercedes-Benz C180, eu comparo ela a este gato, que ele foi muito bem cuidado, tá? Ele recebeu as vacinas no tempo certo, recebeu os medicamentos no tempo certo. Quando adoeceu, a dona estava ali para cuidar e ele foi muito bem amado, tá? E, em contraste, o primeiro exemplo aqui são os exemplos daqueles carros que não tiveram a mesma atenção e, muito embora às vezes pode parecer um carro vistoso, brilhoso por fora, muito bonito, por dentro sabe-se lá, né, meus amigos? Então, eu vou mostrar para vocês com base em que eu digo que esse carro ele é muito valioso, e eu vou falar para vocês uma coisa, que há muitas vantagens em se comprar esse veículo que nós temos para vender, por uma série de razões que eu acredito que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Então vamos lá? Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês corretamente. Está aí. Aqui na nossa vertical nós temos o gato de rua, o gato vira-lata, e correspondendo a uma Mercedes-Benz C180 toda depredada, motor fundindo, fumaça subindo, o carro literalmente, visivelmente degradado, né? Um estado deplorável. E aqui, o gatinho bem cuidado, bem medicado, bem revisado, né? Bem amado, correspondendo a Mercedes C180 brilhando por fora e por dentro também sadia. E é exatamente esse o caso da Mercedes em questão, que eu vou mostrar agora para vocês. Queridos, antes, gostaria só de mostrar para vocês uma coisa. Olha que interessante, eu perguntei para a inteligência artificial quando a Mercedes C180 2012 começa a pedir peças, certo? Olha o que foi que ela me respondeu. Não é somente a idade e nem só a quilometragem, é uma combinação dos dois fatores, ou seja, alta quilometragem e também a idade do carro. Então é um conjunto de fatores aí que faz com que uma Mercedes-Benz C180 na faixa etária, ou seja, de idade, entre 13 a 14 anos de idade, ela já começa, na verdade, a partir de 10 anos, a idade por si só já começa a cobrar manutenção. E é exatamente isso o que nós vamos ver agora, beleza? Nós aprendemos algo muito interessante aqui com a IA, que ela está nos dizendo o seguinte, que mangueiras de arrefecimento começa a pedir novas mangueiras de 8 a 12 anos, ou então com 80 a 120 mil quilômetros, lembrando que esta está com 181 mil quilômetros, beleza? Então vamos avançando. Válvula termostática de 80 a 120 mil quilômetros, bomba de água de 100 a 140 mil quilômetros, bomba de alta pressão 120 a 180 mil quilômetros, bicos injetores de 120 a 180 mil quilômetros rodados, suporte do motor de 100 a 150 mil quilômetros, bomba de óleo geralmente acima de 200 mil quilômetros rodados e radiador de 10 a 15 mil quilômetros rodados. Componentes, mangueiras, termostática, bomba d'água, bicos injetores, isso aqui é importante, queridos, de 120 a 180 mil quilômetros, bomba da alta, caríssima, de 120 a 180 mil quilômetros, turbina, de 180 mil quilômetros a 250 mil quilômetros. Então vamos lá. Bom, como nós acabamos de ver, entre 120 mil a 180 mil quilômetros, geralmente ali é um período em que necessariamente, quer seja por quilometragem, quer seja por tempo de uso, o ciclo de renovação de muitas peças já começa a ser ativado, ou seja, peças começam a quebrar e novas peças deverão ser recolocadas, ok? E nós vamos ver se fizeram realmente essa tarefa de casa aí com essa Mercedes C180. Antes disso, a gente vai dar uma olhada aqui no manual dela. Ela vem com um manual dessa grossura aqui, queridos. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um instante. Mostrar aqui para vocês rapidinho. Está aqui essa mini revista aqui da livro de manutenção da Mercedes, né? Vem, olha a grossura desse manual do condutor aqui da Mercedes, queridos. Olha só o tamanho desse livro, aqui tem 380 páginas mais ou menos. Vem também no manual dela
Esse daqui é a rede de credenciados de automóveis, ou seja, para você viajar em diferentes estados e cidades e saber aonde ali poderão fazer a manutenção da sua Mercedes-Benz. Beleza? As instruções de utilização suplementares, né? Computador de bordo, enfim, componentes eletrônicos, tá aí. Fora isso, tem mais coisas, sim. Caderno de informações complementares, termo de garantia, isso aqui é muito importante, é exatamente isso que nós vamos ver aqui agora. Eu já escaneei tudo para mostrar para vocês. E manual básico de segurança de trânsito. Olha que interessante, a Mercedes é tão enjoada que até ensinar conceitos básicos, né, de segurança do trânsito, ela faz questão que os seus clientes possam saber, né? Você está no universo Mercedes, meu amigo, isso aqui é outro mundo. Ó a grossura disso aqui. E ela traz tudo isso daqui num book personalizado da Mercedes-Benz, como vocês estão vendo aí, certo? E também tem aqui a sua chave de segurança, a sua chave de reserva, certo? Chave de reserva, quando a gente pegou ela, não estava boa a chave de reserva dela, estava sem codificação, a gente teve que pagar uma nota para codificar isso aqui. Mas enfim, tá tudo ok. Então vamos lá, vencedores. Aqui é apenas um print, né, daquelas partes ali do manual. Vocês se lembram daquela analogia que nós fizemos do gato de rua com o gato doméstico bem cuidado? Gato de rua você não sabe data de nada. Você não sabe quando tem que tomar a próxima vacina, os remedinhos, os tempos certos. E aquele que é bem cuidado, você tem data de tudo, né? Então está aqui a revisão de entrega desse veículo, ou seja, quando esse veículo passou a trafegar, o start dele nas ruas, a inauguração dele, ou seja, a abertura da cortina de cetim vermelho dele, foi dia 26 de outubro de 2012, ou seja, ele é quase um 12-13, né? Pegou ali praticamente no apagar das luzes do ano de 2012. A revisão de entrega dele aconteceu assim, certo? Na época, queridos, em Goiânia, a Star Motors era uma autorizada da Mercedes, né? Era uma concessionária da Mercedes. Hoje ela já não existe mais enquanto concessionária e hoje ela existe enquanto uma revendedora multimarcas. Olha que interessante, não conseguiu continuar com a bandeira, mas em Goiânia ainda tem Mercedes-Benz, certo? Então vamos lá. A segunda revisão dela foi com 6.491 quilômetros rodados, beleza? Em 2013. Também na Star Motors. Vamos avançando aqui, acompanhando aqui a evolução diacrônica, ou seja, ao longo do tempo, ou na linha do tempo, do ciclo de manutenção desse veículo. No ano de 2014, a terceira vez que ela esteve dentro de uma concessionária, ela estava com 14.000 quilômetros, 888. 14.888 quilômetros, ok? Em 2024, em meados de 2024, também na Star Motors. A quarta vez, agora foi praticamente 3 meses depois, né? Já estava com 23.275. Ou seja, rodou bastante, né? Em 2014. Star Motors também. E a quinta vez que ela esteve em uma concessionária, isso daí já foi em 2023, já na Tecar Triângulo, né? Na Tecar ela fez uma revisão, Tecar Mercedes, fez uma revisão lá, já com 167.292 quilômetros. Agora, no mês 11 de 2023, ou seja, em 2015, entre 2015 a 2023, nós não temos, assim, queridos, muitas informações sobre as atividades desse veículo, né? O que nós sabemos é que ali por volta, deixa eu ver, ali por volta do mês de novembro do ano de 2023, ela também esteve ganhando aí nessa nota fiscal. Era um proprietário de Niquelândia. Niquelândia, pessoal, lá mexe com fazenda, né? Ou seja, parece-nos verdadeiro que ela não andou por concessionárias entre 2015 a 2023. E ela só vem retomar novamente o seu ciclo dentro de autorizadas em 2023 em diante, né? Com esse pessoal aqui de Niquelândia. Bom, e o que eu vou mostrar agora para vocês é a lista de peças que foram colocadas neste veículo pelos últimos, vamos colocar aí, 24 meses, ou seja, desde o mês 1 de 2024 até o mês 4 de 2026, ou seja, vamos colocar aí quase 27 meses, né? Então vamos lá para a gente ver se esse carro realmente é confiável e se os donos que esse carro teve na sua linha do tempo andaram fazendo o seu serviço de casa. Então vamos lá? Mas antes de nós vermos a planilha do Excel, tá? Na qual estão listadas todas essas informações, a gente primeiramente vai ver uma página da vistoria cautelar, ok? Vistoria cautelar desse carro foi feito, tem mais ou menos, aqui ó, mais ou menos não, dia 13/4, ok? Mais ou menos uns 5 dias anterior à gravação desse vídeo, tá? Bom, o carro não tem restrições, não é alienado, não tem embargo na justiça, não tem sinistro, nunca teve passagem por leilão.
O recall dele, quem fez foi aqui o meu irmão. Meu irmão pegou esse carro e levou lá na concessionária para fazer o recall, ou seja, a Mercedes estava chamando ele, né, para colocar kits de reparos no airbag do passageiro. Isso foi feito, certo? Ficou lá uns 2 dias na Mercedes, eles pediram esse kit, se eu não me engano, de fora do país e colocaram lá para fazer o recall. Não tem histórico nenhum de roubo, de furto e pontos de atenção, está tudo ok, né? Olha que interessante a supervisão, fazendo uma propaganda aqui de graça aqui para supervisão, que é uma agência, quer dizer, uma empresa homologada do Detran, especializada em fazer vistorias aqui na T63, dentro de Goiânia. Os caras apresentam um diagnóstico completo, tiveram aí quase, sei lá, 22 páginas de vistoria cautelar desse carro. A vistoria cautelar desse carro custou R$410, queridos. Ele foi tirado por um proprietário de Anápolis, certo? Depois foi para Goiânia e depois voltou para Anápolis. Eles estão dando aqui 4 transferências dentro de um espaço de tempo ali de, vamos colocar aí, 8 anos, né? Mas como nós estamos em 2026, provavelmente esse carro já foi de mais ou menos 7 a 8 pessoas, tá? Esse carro já passou por 7 a 8 mãos. Parece-nos que foram pessoas muito cuidadosas, certo? Eram clientes que realmente souberam zelar desse veículo, tá? E a gente vai ver dentro de alguns instantes. Aqui a mesma coisa daquilo que a gente já viu anteriormente, certo? Aqui agora, queridos, deixa eu ver se está gravando, só um instante. Está gravando. Aqui agora é uma parte do laudo cautelar muito importante para aqueles que às vezes têm dúvidas se esse carro já foi envolvido em colisão ou batidas. Estamos falando da mesma coisa, onde ele teve retoques, repinturas. Bom, vamos lá. O para-choque dianteiro está aqui, para-choque traseiro aqui, né? E não acusou, queridos, não acusou em lugar nenhum do veículo, em exceto o paralama esquerdo e a porta do motorista do lado esquerdo, certo? Parece-nos que o equipamento detectou que na porta tem massa, certo? Tem massa plástica. E aí no paralama esquerdo talvez repintura, certo? Mas, queridos, um carro de praticamente 14 anos de idade, né? Olha que interessante, um carro de 14 anos de idade ter apenas 2 regiões periféricas que não são comprometedoras, né, de repinturas, é muito pouca coisa. É muito pouca coisa. Não teve batidas estruturais, digamos aí, expressivas. Foram mesmo regiões, assim, muito pouco comprometedoras. Beleza? Então, eu acredito que do ponto de vista de lanternagem, de funilaria, é um carro que está embaixo da mais absoluta faixa de normalidade, do meu ponto de vista. Tá? E qualquer especialista vai dizer a mesma coisa. Queridos, vamos lá. Na nossa frente, então, tem diferentes notinhas produzidas por diferentes automecânicas, algumas premium 100%, outras premium parcialmente, né? Ou seja, com certa carro nacionais e importados, outras só importados. E eu pedi para a inteligência artificial nos dar uma ajudinha em fazer uma síntese de todos os itens que foram postos neste veículo em suas respectivas datas, valores e as peças mais, digamos aí, comprometedoras, peças mais importantes, né? Que tem como aferir na linha do tempo qual é o tempo que se troca, ou qual é o tempo de durabilidade depois que se coloca determinada peça, quanto tempo que elas duram, né? Até isso eu pedi para a inteligência artificial nos ajudar em fazer essa leitura diagnóstica e eu espero que vocês gostem do trabalho que ela fez. Vamos lá? Então, vencedores, aqui na quilometragem dela de 169 mil, aproximadamente 169 mil, tá? Nós temos aqui, a partir do mês de janeiro de 2024, amortecedores dianteiros, batentes, alinhamento, balanceamento, mão de obra de suspensão, terminais de direção, beleza? Então, você vê que praticamente suspensão aqui, né? E a quilometragem que a inteligência artificial nos informou, que depois que você coloca os amortecedores da específica marca que eu informei lá, eles vão durar entre 50 mil a 70 mil quilômetros rodados. Então, segue-se logicamente que se hoje ela está com 181 mil e esses amortecedores foram postos com 170 mil, ainda tem aí de 30 a 40 mil ou até 50 mil quilômetros para rodar aí mais adiante, beleza? Então, só ensinando para vocês aí fazer essa análise. Bom, quando ela atingiu seus exatos 173 mil quilômetros rodados, 1.999 quilômetros rodados, aí agora começaram a vir umas manutenções periódicas preventivas mais profundas, tá, queridos? Então aqui o dono pregresso dela trocou no mês de outubro de 2024 bomba de combustível, caro, né? Guia do comando. Isso aqui são manutenções preventivas de quem, meus queridos, enxerga lá na frente, tá?
mercedista mesmo, viu? Jogos de vela, junta da tampa de válvula, polias do comando, tensor de corrente de comando, válvula termostática. Bom, passados aí quase 2.000 quilômetros mais ou menos para frente, olha só o que já trocaram nesse veículo. Vamos aproximar aqui, vamos lá. Bomba da alta recondicionada, 3.700 km, perdão, 3.700 reais. Ela vai durar entre 40 a 80 mil. Agora, olha o preço dessa peça, 3.700 reais, recondicionada, porque se fosse colocada nova, eu deduzo que talvez seriam 6 mil reais, tá? Reprogramação de módulo de injeção, 2.200 reais. Polimento cristalizado, 500 reais. Cano de água traseiro, 310. Chicote de bico injetor, 100, enfim. Aqui, para o vídeo não ficar muito longo, você pode dar um print para depois você acompanhar corretamente, certo? Isso aqui já foi dentro da minha era, tá, queridos? Nós pegamos ela com 179.937 km, beleza? KM, e hoje ela está com atuais 181.400. Agora, pasmem, filtro de óleo, troca de óleo, limpeza, revitalização, óleos e filtro. Eu troquei, meus queridos, óleo de transmissão, óleo de diferencial e óleo de motor troquei 2 vezes, porque levei um puxão de orelha depois e tive que fazer uma segunda troca para colocar um óleo mais adequado para esse motorzão que é uma potência e funcionando redondo, né? Olha aqui, só o conjunto de roda desse carro custou isso, queridos. Só o conjunto de roda com pneu desse carro custou isso daí, certo? E isso dando para o dono da oficina que só conserta Mercedes, né? Ele tinha lá um jogo de rodas aro 19, e isso dando os aros 17 que estavam no veículo, tá? Que devia custar em torno de uns 3 mil reais e 500 mais ou menos, uns 3.500. E fora isso, essas rodas aro 19 saíram por esse valor, beleza? Bom, é por isso que hoje o valor agregado dela, se a pessoa, se o pretenso comprador não quiser, tá? Se ele quiser comprar o carro sem o aro 19, aí eu consigo dar um desconto de 4 mil reais para ele, certo? Se ele quiser levar as aro 19, que eu aconselho andar só na cidade com ela, não aconselho andar em estrada em alta velocidade. Por quê? Porque pneus tala baixa fragilizam rodas aro 19. Elas são lindas, são elegantes, exuberantes quando passam na avenida, né? No sinaleiro, todo mundo fica olhando e tal. Só que perigo, elas são caras e são frágeis. Por quê? Por causa dos pneus de tala fina, né? Se cai num buraco aí em alta velocidade, né? Isso daí pode botar em risco a vida de motorista, de passageiro. Então, o que eu aconselho? Eu tenho aqui uma promoçãozinha para vocês levar um jogo de roda aro 17 no lugar dessas aro 19, ou então extra, para vocês terem um jogo de roda extra, só para vocês fazerem viagens e na hora que estiver andando dentro da cidade fica com aro 19. Se quiser levar uma roda aro 17 original Mercedes com pneus de primeira linha, meia vida bons, eu tenho também esses pneus aqui para oferecer por um preço irresistível. Dá para você levar o carro, ainda dá para você levar um jogo de roda alternativo a aro 17, que com esse sim você pode viajar tranquilamente, sem nenhuma preocupação, do Oiapoque ao Chuí, da Serra da Contamana até a Cantareira. Você pode viajar tranquilo com aro 17, beleza? Aro 19, só uso urbano. Beleza? Então vamos avançando aqui. Olha as chaves que eu te disse que eram caríssimas aqui, ó. R$1.500, né? Fazer capa de chave nova, reprogramação de chaves, tem tudo notas aqui, queridos, e recibos também, beleza? Mangueira de ar-condicionado, não sei porque... uma vez deu uma pane no alternador, e aí chamei um guincho, aí depois não foi preciso chamar o guincho. O alternador desse carro foi caríssimo, tá? E recondicionado, diga-se de passagem, né? Recondicionado. O que a gente fala que é mesmo, tá? Se foi novo, se foi novo. É recondicionado, é recondicionado. Temos notas de tudo, beleza? Diagnóstico Tropical Pneus. Esse carro tinha um ruidinho na suspensão que me matava. Andou pela Anacar, dos meus colegas aqui, andou pela a Tropical Pneus, né? Tradicionalíssima, e ninguém conseguiu tirar esse ruído na suspensão. Só o meu amigo Weber, da Automecânica União. Mas como eu fiquei tranquilo, né? Poxa, esse negócio de passar numa trepidaçãozinha ali, aquele barulho tá te martelando, isso aí me mata, né? Enfim, queridos, então o carro, resumindo, para vocês terem uma ideia, o carro dentro de 2 anos, certo? Dentro, na verdade, de 26 meses, foram gastos não menos de R$36.292 entre 2 diferentes donos, tanto eu quanto o casal pregresso, certo? O casal que era proprietário deste veículo. Queridos, o que vocês vão assistir dentro de alguns instantes agora são praticamente, eu peguei ali um conjunto de 9 propostas, certo? Que nós recebemos
em troca por outros veículos, né? Na verdade, parece que deram 10, né? Eu repeti o 4 aqui por equívoco. Então, assim, já que hoje é dia 17, né? Dia 17 de abril, e nós começamos a nossa contagem regressiva aqui, né, das campanhas publicitárias no OLX e também no Marketplace, desde o dia 20 de março. Então, segue-se logicamente que nós vamos aqui no dia 26, a dia 25, mais ou menos, da progressão aí de contagem da campanha, certo? Então, nós tivemos aqui cerca de 10 propostas. Houveram muitas mensagens, mas nem vale a pena colocar aqui algumas, certo? Agora, as propostas aqui, elas foram assim meio estranhas, algumas aqui, né? Uma Saveiro TSI, esse carro é raro, viu, queridos? Uma Saveiro TSI, a gente até pegaria, mas, assim, o cara tava querendo passar o carro dele com acessórios muito caros, não dava pra gente, né? Uma vez que a gente precisaria pegar esse carro para passar para outro cliente, então não daria para vender por esse preço, ficaria inviável. Lembrando que muitas dessas propostas, queridos, eu mesmo sou culpado, tá? Por ter declinado algumas delas. E eu até assumo o meu erro e venho pedir perdão aqui. Por quê? Porque eu deveria ter posto no corpo do anúncio que eu não poderia fazer uma troca da Mercedes-Benz por um carro mais caro, certo? Uma troca, mas por um carro de menor valor, aí sim, certo? Porque aí teria volta de dinheiro, daria pra gente fazer tranquilo, certo? Então por um carro mais caro pra gente não dá, é inviável. Então vamos aqui, vamos avançando. Essa Evoque aqui, eu tenho uma Evoque como essa e eu até trocaria, dependendo da volta, mas não sei, ali na hora o cliente desistiu, eu talvez tenha assustado ele, né, quando eu disse que já tinha uma Evoque e que de repente só poderia pegar uma segunda se a coisa fosse muito boa. Enfim, ele desistiu no meio do caminho. Esse daqui tava querendo nos dar um chalé, um chalé em Caldas Novas e negociar a diferença, né? Tem interesse em pegar um chalé em Caldas Novas e negociar a diferença? E eu falei pra ele, meu amigo, não dá, o chalé não dá porque a gente é do ramo automotivo, né? Enfim, as pessoas muito respeitosas, tá, queridos? Muito respeitosas mesmo, estão de parabéns do ponto de vista da civilidade, da educação, né? Eram propostas verdadeiramente honestas, tá? Esse senhor aqui acho que de Catalão, né? Tinha essa L200, maravilhosa essa caminhonete dele, mas também a gente não podia dar dinheiro de volta, né? 95 mil reais, enfim, nem sei se vale, mas era o que ele tinha ali e a gente já descartou. Esse daqui queria dar 2 carros, olha que interessante. Esse daqui, do meu ponto de vista, foi o que ficou mais próximo, né? 2 veículos, um tem passagem por leilão e o outro não tem. E o negócio ficou amarrado em 10 mil reais. Mas ótimos carros, né? Um tem passagem por leilão, o outro não tem. Gambireiro profissional e queria andar de Mercedes, mas ainda não foi a hora, né? Então vamos avançando aqui. Vamos avançando aqui. Esse daqui, esse item ainda está disponível. Então, esse daqui é o seguinte. Esse daqui queria, queridos, nos dar. Esse daqui foi um dos que passou mais longe. Esse aqui, ele queria dar esse carro que tinha um valor sentimental para ele, né? É um carro 1993 e enfim, ele colocava um dinheiro muito alto nisso daí. E ele tinha, assim, uma noção muito romântica, uma ideia muito romântica daquele carro dele, né? Uma nostalgia total, ser o seu segundo dono. Ele era o segundo dono desse carro, né? Enfim, queria andar de Mercedes, mas ainda não era a vez ainda, né? Esse daqui eu acho que ele estava desfazendo a empresa dele e, poxa, deve ter dado o estoque dele aí de queima de estoque, de liquidação, não sei, 1.150 peças de roupa, incluindo itens em linho, 52 bolsas, sapatos em couro, grande quantidade de semijoias. Também não era a hora dele andar de Mercedes-Benz, infelizmente. Esse daí também eu vejo um dos que ficou bem próximo, um carro de Brasília, um Honda Civic de Brasília, né? A gente até pegaria esse Honda Civic, mas queridos, olha, veja bem, isso aqui agora eu preciso ter bastante cuidado com o que eu vou falar. Em 2019, eu fui fazer um grande favor para ninguém menos do que o meu pai. Meu pai é de Brasília, certo? E fui pegar um carro de Brasília na troca. Fazer lá um negócio mesmo para ajudar meu pai. Enfim, resumindo aqui. O carro era clonado. Daí 1 ano e meio eu descobri que o carro era clonado. Então eu fiquei com os 2 olhos atentos e as 2 orelhas em pé com tudo que vem de Brasília. E não é a primeira vez que eu pego fraude de Brasília, beleza? Eu também já peguei fraudes veiculares de Brasília no ano de 1999. Então eu sou assim, um pouco ressabiado com as quadrilhas de veículos que tem dentro de Brasília. Então, meus queridos, era um senhor que queria muito a Mercedes, queria dar esse carro, mas na hora que a gente fala o seguinte, tá, eu vou puxar a sua ficha
no mundo dos tribunais, porque eu não pego o carro de troca sem antes checar se a pessoa não tem uma pendência na justiça, se o carro não é fiel ao depositário, se a pessoa, se o carro não está sendo, tem algum embargo judicial, se ele não está sendo oferecido a título de pagamento via judicial. Eu checo isso daí, tá, queridos? E uma outra coisa, eu também checo se o carro tem vistoria cautelar ou não, porque se eu estou passando o meu com vistoria cautelar, se é um carro de valores significativos como esse, eu também preciso checar vistoria cautelar, certo? Então a vistoria cautelar não é barata. Então essas chatices eu preciso ter, porque dinheiro não tá fácil, né, queridos? Eu perdi mais ou menos uns 40 mil reais na época só com esse carro que eu tive que entregar de mão beijada para a polícia. Se fosse outra pessoa desonesta, teria pego o carro desmontado, vendido motor, vendido câmbio, lataria, porta, para tentar tirar o prejuízo dele. Eu não. Eu assumi o prejuízo, entreguei para a polícia, falei, olha, peguei esse carro, sou um particular de boa fé, fui ajudar meu pai, tô com esse prejuízo aí, fica para vocês. O homem faz assim, né? Bom, troca por um carro de maior valor. Esse aqui tinha um Corolla, 2021, 2022. Enfim, as pessoas querendo fazer uma moeda de troca ali rápido e tal. E infelizmente eu não tô com esse capital pra gente poder fazer isso aí agora, né? E aí, essa última aqui, nós tínhamos uma Mercedes C180 2007 e ele queria fazer, isso aqui é bom, laudo aprovado, carro sem detalhes, muito bom, uma Mercedes C180 ano 2007, mas não me lembro o que foi a resposta que eu dei. Parece que foi logo no começo, eu tava esperando pra ver o que de melhor poderia aparecer, enfim, a coisa não fluiu. Bom, a gente vai dar uma olhada aqui agora em algo interessante. Então vamos ao que interessa, né? Valores. Eu acredito que alguns de vocês estão bem ansiosos aí para essa parte final de valores. Bom, valor do carro, R$ 73.500, compra à vista, certo? Se pagar à vista, leva um jogo de rodas aro 17 grátis. Beleza, meus queridos? Então, se comprar o carro à vista, vai ganhar um brinde. Qual que é o brinde? Um jogo de roda aro 17, para que você possa fazer viagens de longo percurso sem se preocupar com a estabilidade do veículo. E vamos dar uma olhada nessas rodas agora? Meus amigos, essas rodas não são baratas. Olha só, elas estão anunciadas a R$ 3.550. A gente divide no cartão de crédito, fazemos 4 vezes de 887. São rodas que, como vocês podem ver, já mostram algum uso qualquer, né? Tem arranhados e tal, mas os pneus estão muito bons, pneus Pirelli, aí ó. Tem outros pneus aqui de primeira linha, Bridgestone, tem outro aqui que tá muito borrachudo, Firestone, certo? Então assim, e podem diamantar, tá? Essa aqui ela tá no jeito para diamantar e pintar a interna de Black Piano lá com meu amigo Alisson da Top Rodas, melhor diamantador e reformador de rodas, acho que do Centro-Oeste, se não me engano, tá? Então, algumas pessoas acham que ele é o melhor de Goiânia e eu não tenho o que dizer isso daqui do serviço dele. Pessoa super competente, muito responsável e eu indico demais da conta ele. Então, vai ganhar de brinde esse jogo de roda espetacular aro 17. Vamos passar pro próximo aqui. Aceitamos carro com sinistro, batido, passagem por leilão, mas que esteja rodando, ou seja, contanto que o carro esteja rodando, pode até estar batido, mas se estiver rodando a gente aceita. Pedro, tá batido e nem roda, não, então a gente não pode pegar, assim fica um pouco arriscado, até pega eventualmente, mas pode ser que a gente não pegue, beleza? Então vamos lá. E isso daqui, muito pouca pessoa que trabalha com carro aceita pegar carro com sinistro, carro com leilão, e eu pego. Beleza? Então vamos lá, se for trocas, precisa ser com veículos de menor valor e tem que ter a volta em dinheiro, certo? Não pode ser um carro mais caro, tem que ser um carro de menor valor. Se for trocas e quiser levar os aros 17 que vocês acabaram de conhecer, o que acontece? Nós fazemos um preço especial. Quanto que a roda está custando lá? R$ 3.500. E a gente faz elas por R$ 2.500, beleza? Já está comprando o carro, quer levar uma roda para ter mais segurança, nós vamos facilitar para vocês fazendo essa concessão e um preço especial. Se quiser deixar os aros 19, ou seja, Pedro, não quero os aros 19, me sujeito a levar só os aros 17, beleza? Então, o carro sai por R$ 69.500. Estofados, os estofados do carro, R$ 4.000, eles estão avaliados em R$ 4.000. Vocês sabiam que aqueles estofados não vieram no carro? E vocês sabiam que eu, com meu poder de barganha, consegui um valor um pouco mais baixo, certo? Com os meus parceiros ali da Originale. Favor falar com o Daniel, se você precisar, se você tem Porsche, BMW, Land Rover, Mercedes, leva nos caras porque os caras são especializados em fazer estofados premium, ok? Fala lá com o Daniel, gente finíssima. Queridos, eles queriam me cobrar, e queria cobrar demasiadamente em R$ 3.500, não fariam por menos.
Eu, com muita insistência, com muito convencimento, prometi fazer carro no futuro com eles, fizeram um valor especial para mim. Mas enfim, esses assentos, esses estofados, em torno de 4.000 a 3.800 reais em qualquer lugar que vocês forem, com a qualidade deles. Os caras têm ali 7, 8 costureiras que ficam o dia todo ali fazendo esses estofados de carro premium. Você precisa de ver, fica igual ao original, certo? Então assim, o carro, ele não vem com isso daqui, ele não vem com o branco maquiado daquele jeito, isso daí é posto depois. Então você pode colocar, o carro tinha estofados pretos, normal, mas eu fiz questão de que ele tivesse estofados de outra cor para que ele ficasse mais bonito, certo? Mais atraente, mais charmoso. E esses daqui não são acessórios que a gente consegue tirar do carro, tá? Se não tivesse esses acessórios aqui, o valor desse carro poderia cair por alguma coisa em torno de 65 mil reais, certo? Mas tem esses acessórios que certamente eles agregam valor porque embelezam e dão estética muito requintada no veículo. Não exigimos garantias de trocas, não exigimos garantia de trocas e também não damos garantia nenhuma. Ah, Pedro, me dá 30 dias no motor e câmbio. Não, a gente dá em carro popular aqui, baratinho, e carros mais novos, certo? Carros com mais de 10 anos, aqui, é impossível fazer isso por você, beleza? O que nós podemos fazer é o seguinte: nós oferecemos seguro de um mês de seguro, certo? O carro já tem seguro, o seguro desse carro custa em torno de R$383 por mês, queridos. Isso não é barato, isso não é barato. Ele vai com um mês de seguro e um mês de rastreador. E outra, eu deixo o pretenso comprador testar o carro no autódromo e levar até um especialista de carro importado de sua confiança. Qual que é a garagem que vai permitir você fazer isso? Muito difícil, meus queridos. Eu vou pedir para uma pessoa acompanhar você. Se você quer comprar o carro, não damos garantia, mas tudo bem. Eu vou colocar uma pessoa minha para você fazer o seu test drive, você tirar suas dúvidas, vai no autódromo. Se você conseguir licença para você entrar lá dentro do autódromo, beleza, pode dirigir o carro lá dentro. E depois vocês vão para fazer uma inspeção mecânica, técnica, para saber se o carro é tudo de bom realmente, tá? Então, vocês vão gastar umas 3 horas para vocês fazerem isso. Se for comprador seguro, eu mando alguém meu ir com você, tá? Para que você tenha essa garantia, essa segurança de que você vai estar levando um carro para além de qualquer suspeita e de dúvidas. Por quê? Porque o carro é todo revisado. Aproximadamente 27 mil reais de peças que vocês já viram serem repostas, ou seja, reposição de peças pelos últimos 27 meses. E só de acessórios o carro está indo com praticamente 9 mil reais de acessórios entre estofados, rodas de liga leve, certo? Então é muita coisa, queridos. Documento 2026 vai pago. Você só vai se preocupar com documentação depois de meados de 2027 em diante, beleza? Carro com manual e chave de reserva, e aqui nós encerramos. Bom, se você chegou até aqui, eu te peço para que você dê um joinha e se inscreva no nosso canal, porque isso nos ajudará muito, está trazendo novas oportunidades para que vocês possam se beneficiar disso daí no futuro, tá? Eu duvido se existe no Centro-Oeste uma C180 do ano desta que tenha um passado tão limpo, tão idôneo, uma vida pregressa tão irrepreensível, tão imaculada quanto esta. Eu acredito que você não vai encontrar, tá? Então, essas coisas vão fazer com que você pense se esse realmente é a sua oportunidade e o momento de você andar de Mercedes-Benz. Eu não acredito que exista ofertas melhores e mais transparentes por aí. Então, vencedores, alguns pontos e aspectos importantíssimos sobre a Mercedes-Benz C180, né? Isso daí tem um motor 1.8 turbo, mas a potência dela, na hora que você dirige ela, na hora que você sente ela, o torque dela, a arrancada dela, ela sente exatamente como um 6 cilindros. Na hora que você dirigir, você vai ver. Ela é 1.8 turbo, mas ela tem uma puxada de 6 cilindros, certo? E olha que interessante, esse carro tem um custo-benefício espetacular. Ela vai fazer uma média de 8,7 km com 1 litro de gasolina. Obviamente que se você botar ela para estrangular, ela vai baixar essa média, certo? Mas andando na calma, aí mesmo na tranquilidade, no trânsito urbano. E outra, você não precisa passar de 2.000 RPM nesse carro. Ele tem um motor tão forte que você não precisa passar de 2.000 giros de RPM. Ele já consegue chegar a 100 km por hora com apenas 2.000 RPMs tranquilo, tá? Coloca no piloto automático os 100 km por hora que você vai ver que o ponteiro ele vai se estabilizar ali na casa do 2 e não vai subir. Pra você ter ideia quão forte é esse motor, né? Queridos, na verdade, assim, pra ser muito sincero, dá vontade de pedir 80 mil reais nesse carro, né? Eu porque eu não tô podendo ficar com esse carro no estoque muito tempo. Mas se eu tivesse podendo, eu iria pedir 80 mil reais nesse carro, né? Porque ele realmente vale. A Mercedes-Benz que você consegue vender ela acima da tabela FIP por causa do seu valor agregado. Esse carro, diante de tudo aquilo que a gente já apresentou, ele de fato ele está hoje avaliado acima da tabela FIP, do meu ponto de vista, e bem acima, tá? Lembrando que a Mercedes-Benz, ela está, em termos comparativos entre marcas, a C180, ela é comparada à BMW 320i, certo?
ela é a versão da Mercedes que está comparada à da 320 da BMW. Uma outra coisa importante que a C180, ela parou de fabricar no Brasil, mas ela continua fabricando, a Mercedes-Benz continua fabricando ela ao redor do mundo normalmente, tá? Isso aqui é um sedã luxuoso da Mercedes que continua sendo fabricando ao redor do mundo normalmente, certo? E outra, quanto que fica hoje um carro desse aqui no Brasil 2026? Chuta, custa 5 vezes mais do que esse que nós estamos vendendo por apenas R$ 73.500. Hoje uma C180 nova custa em torno de 350 a 370 mil reais. Lembrando que essa específica aí que está na sua frente, ela já praticamente renovou grande parte do ciclo de durabilidade ou de duração das peças mais caras dela, obviamente fora do motor e câmbio, que poderiam dar problemas com 10 a 12 anos de uso, como a gente já deu uma olhada aí. Ou seja, nós temos peças aí caríssimas que ainda estão aí com 40, 50 mil quilômetros de rodagem de longevidade normal. Falar nisso, o motor dessas Mercedes-Benz C180, eles costumam durar entre 200 mil a 300 mil quilômetros, certo? Algumas podendo chegar até 350 mil quilômetros rodados, certo? A sua vida útil de motor antes dele pedir uma retífica. Particularmente, tá? Não é porque esse carro aqui é meu não, e nem porque eu tô querendo vender ele, tá? Eu não teria consciência moral para te falar isso daí que eu vou falar agora, se esse carro não tivesse com um motor tão bom, certo? Mas eu acredito que esse motor, se você fizer, essa aqui é a minha opinião, tá? E eu acho que qualquer especialista honesto, de botar esse carro na balança, botar esse carro numa rodovia, botar esse carro no trânsito urbano, dar uns piques neles, umas arrancadas, umas aceleradas, vai falar, esse motor está tinindo com alta compressão, né? E nos seus 181 mil quilômetros rodados, e isso daí pode alcançar 300 mil quilômetros tranquilo, obviamente colocando óleos excelentes, filtros excelentes e fazendo, obviamente, um uso regular da máquina, não dando pau no carro, né? Eu acredito que esse motor ele consiga chegar para lá dos seus 260 a 270 mil quilômetros tranquilo, tá? Não é papo de vendedor. Pega esse carro, bota ele na mão de um especialista em Mercedes e eu acredito que a versão dele não será diferente da que eu estou te reportando aqui. Enfim, amigos queridos, chegamos aqui ao final de mais uma gravação de apresentação de veículos. Bom, para que você não perca o seu tempo fazendo contato desnecessário, verifique aqui na descrição desse vídeo, ou então no primeiro comentário desse vídeo aqui no YouTube, para que você cheque a disponibilidade de negociação do carro, para saber se ele ainda está disponível para venda ou se ele já foi vendido, beleza? Enfim, se constar vendido aqui é porque ele não está mais disponível, no entanto a gente não vai tirar o vídeo porque esses vídeos eles têm um propósito também educativo, né? E ficará aqui na linha do tempo aqui da nossa galeria de vídeos. Bom, um forte abraço, fica com Deus e vamos que vamos!